tem muita gente, tem esteticista, tem biomédico, tem Legal, massoterapeuta, legal, dermatofuncional. legal, legal. E aí eu queria perguntar para você, professor, mais para a gente trazer esse conhecimento da termoterapia, porque Sim, as profissionais usam a termoterapia, usam manta térmica e sempre ocorrem muitas dúvidas relacionadas à termoterapia, né? sim. E eu queria saber mais assim, quais os efeitos do calor no corpo, como que age de fato realmente o calor, né? A manta ali no corpo todo, aquecendo, do ombro aos pés, e como que funciona toda essa questão dos efeitos do calor no corpo humano. Bom, vamos lá. A termoterapia, vamos colocar, se a gente for falar de, vamos colocar, se a gente for falar de calor no corpo, é melhor a Uhum. gente falar de calor no corpo de forma terapêutica. Então, na termoterapia, a gente tem algumas modalidades consagradas e com respaldo na literatura. Então, o respaldo na literatura é o que mais importa para você poder entender essa questão do calor e da termoterapia. Quando a gente expõe um paciente a um calor terapêutico, a gente está expondo esse paciente a uma metodologia específica. A gente tem três tipos de termoterapia que vão gerar calor no paciente. Então, três tipos. Há uma termoterapia por condução, convecção e conversão. São três tipos de termoterapia. E a gente tem essas terapias na área da estética, principalmente a conversão e a condução. A condução é quando a gente utiliza recursos terapêuticos sólidos. Por exemplo, se eu pego esse telefone celular, Uhum. esquento esse telefone celular e ponho na pele. Isso é termoterapia por condução. Hoje muita gente que trabalha com a criolipólise criolipólise de contraste. A criolipólise de contraste faz uma termoterapia por condução. E eu questiono muito essa questão da termoterapia por condução, porque a termoterapia por condução tem características mais superficiais. E aí, uma que interessa para a gente é a termoterapia por condução da manta térmica. A manta térmica é uma termoterapia por condução. Então, a manta térmica, embora ela tenha característica de calor superficial, então a manta térmica ela é superficial, e tem que ficar muito claro, entretanto, um calor superficial gerado numa grande superfície do corpo pode gerar uma série de repercussões, inclusive sistêmica. E aí que entra a questão que você falou da termoterapia. Então, termoterapia por condução é um agente térmico sólido colocado sobre a pele. A manta térmica é um deles. O agente termoterápico por conversão é a radiofrequência, por exemplo. Ela converte onda eletromagnética ou onda elétrica ao calor. Então, conversão é a conversão de uma energia elétrica ou magnética em calor. A radiofrequência é um clássico, então eu estou falando aqui para profissionais de estética, a radiofrequência é termoterapia por conversão. E a termoterapia por conversão, ela é mais profunda, tanto que com a radiofrequência eu consigo atingir a gordura. Existe uma outra termoterapia que é a convecção, que é encontrado nos fornos de Bia, por exemplo, quem é da fisioterapia que está aqui sabe, o forno de Bia, ou turbilhão, que depende de uma conversão, de uma convecção do calor, ou no ar ou na água, dentro do forno ou dentro do turbilhão. Mas, para a gente entender melhor essa questão do calor sistêmico, vamos falar da termoterapia por condução, como a manta térmica, por exemplo. A manta térmica é um recurso que, inclusive, ele é muito discutido na área da estética. A manta térmica gera calor. Quando o nosso corpo se submete a uma fonte de calor local, por exemplo, eu tenho aqui um telefone celular. Então, eu coloco aqui na pele essa fonte de calor. E eu vou aquecer somente essa região da pele. O corpo se vale de uma série de medidas fisiológicas para controlar o calor que está na pele. Então, as pessoas falam, o corpo combate o calor. Não, ele não combate o calor, ele controla o calor.
E uma das formas do controle de calor aqui nessa região de um efeito local é o efeito de vasodilatação. Se eu coloco um agente de condução térmico aqui, agora, nessa hora, o corpo aqui começa a aumentar o calibre do vaso com uma série de medidas. Além disso, eu tenho sudorese local. Então, um agente termoterápico local vai gerar aqui vasodilatação, sudorese. Tudo para impedir que essa região sofra com o aquecimento da temperatura e até mesmo uma queimadura. Então, esse é um aspecto importante. Agora, quando eu submeto o corpo inteiro a uma manta térmica, por exemplo, e olha, tem manta térmica, como é que a Monique me mandou, a manta térmica aquece e muito. E aí agora, ao invés de uma única região, eu tenho todo o corpo, ou praticamente a manta da Monique pega do pescoço até o pé. Eu tenho uma grande área do corpo aquecendo. Então, se eu tenho uma grande área do corpo aquecendo, eu tenho agora uma série de repercussões fisiológicas. Isso é muito importante que você entenda. Eu vi muita gente combatendo a manta térmica, desmerecendo a manta térmica, sem entender ou sem buscar informação da fisiologia. A fisiologia ela é muito importante. Então, quando eu, por exemplo, eu estou numa casa, num ambiente quente, que não tem ventilador e nem ar-condicionado. E às vezes só o abanar não deixa de me fazer passar mal. Tem gente que passa mal quando está num ambiente muito quente. Por quê? Se eu estou num ambiente muito quente, o meu corpo começa a trabalhar. Começa a trabalhar para evitar que eu tenha, por exemplo, um superaquecimento, uma hipertermia. A hipertermia patológica ela pode matar. Então, se eu estou num ambiente muito quente, e às vezes a gente vê, já deve ter notícias de gente que deixou o cachorro dentro do carro e saiu para ir ao mercado, e o carro no calor. Já vi histórias, já vi história de gente que deixou criança dentro do carro, bebê morreu. Cara, é gente que é totalmente fora da casa. Bebê morreu por hipertermia. Já vi gente que teve que arrombar carro. A pessoa chegou do mercado e encontrou o carro arrombado porque deixou o filho lá dentro na cadeirinha. Ou isso pode matar. Por quê? Quando o corpo se submete a um calor extremo, ele começa com uma série de medidas fisiológicas e eu posso gerar repercussões patológicas se o calor for extremo ou fisiológica. Deixa eu mostrar aqui para vocês um estudo científico muito legal. Esse estudo aqui, que é um estudo de manta térmica. Esse estudo aqui mostrou que se você utilizar uma manta térmica por 40 minutos, por exemplo, ela pode tratar de uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, uma insuficiência cardíaca tem uma série de repercussões. Então, esse trabalho aqui mostrou que a manta térmica pode cuidar de uma insuficiência cardíaca descompensada, porque ela força o corpo a adotar medidas fisiológicas e uma delas é uma vasodilatação. Então, se eu tenho uma manta térmica que vai do pescoço ao pé, eu tenho uma vasodilatação generalizada no corpo inteiro, que vai gerar uma série de repercussão sistêmica, inclusive essa que é terapêutica. E aí, muita gente pergunta para o professor, mas a manta térmica tem estudo? Tem estudo, você tem que procurar, principalmente em inglês, mostrei um agora para vocês. Bom, tem um outro estudo, que é esse aqui. Depois você puder mandar esses artigos para a gente colocar também no canal do Telegram. Mando sim. Esse aqui, ele comparou manta térmica, está aqui sublinhado aqui, manta térmica e colchão térmico. Sim. Manta térmica e colchão térmico. Muitos artigos não fica, às vezes, a palavra manta, e sim colchão ou cobertor térmico, né? Ele comparou o colchão térmico com a manta térmica. Aqui, ó. Manta térmica. Bom, enfim, ele comparou os dois. E aí, comparou o quê? Ele pegou indivíduos no pós-operatório
no transoperatório para verificar se esses indivíduos iriam evoluir por uma hipotermia que é comum nessa situação de pré ou transoperatório, de pós ou transoperatório. E ele verificou que os dois funcionaram, mas o colchão foi melhor. E aí o colchão tem mecanismos, enfim. Mas a manta térmica também produziu efeito. Então, olha, a manta térmica, quando você utiliza ela de forma consciente e terapêutica, de forma apropriada, uma boa manta térmica, você tem vários efeitos terapêuticos. Por exemplo, vamos falar da estética. Se você está aqui me ouvindo e você é da região sul do Brasil, lá da região sul, você vai ver que em várias clínicas a manta térmica ela é deixada sobre o colchão, e aí, na verdade, ela começa a fazer parte do colchão, e essa manta térmica é ligada numa temperatura confortável para que o profissional realize procedimentos na cliente. Então, você está ali fazendo. Então, você mora em Santa Catarina, mora lá, sei lá, em Itajaí, Santa Catarina. Na época do inverno, um frio tremendo. A cliente não quer deixar de fazer o tratamento estético, ela vai te procurar. Se você coloca a manta térmica sobre o colchão, essa manta térmica, quando a cliente está em cima, vai gerar conforto para ela. E aí eu faço de novo aqui, ó, esse trabalho aqui, ele foi feito com colchão, ele comparou colchão e manta térmica. O colchão teve um desempenho melhor para não deixar os pacientes ficarem hipertérmicos. Mas a manta térmica também teve resultado. Só que aí, você que está aqui é inteligente, você sabe, caramba, se eu forro a manta térmica no colchão, eu tenho um colchão térmico. Você consegue perceber isso? Então, as pessoas ficam demonizando e ficam brigando em rede social, falando e criticando a manta térmica. A manta térmica é um recurso, olha, muito antigo. Eu estou há quase 28 anos dando aula, ensinando e pesquisando. E desde quando eu comecei, já tinha manta térmica. A manta térmica está aí até hoje. Eu posso transformar ela num colchão térmico e dar conforto para os meus pacientes. Muita gente me pergunta se ela teria uma ação com a cosmetologia. Sim, eu acabei de falar agora, quando você põe a manta térmica aqui, eu tenho aqui vasodilatação. Se eu tenho vasodilatação, eu consigo aqui produzir um efeito maior de carreamento através da circulação de substâncias que estão na pele. Só que, quando eu coloco uma fonte de calor, os poros se abrem. Os poros se abrem para que eu tenha o quê? Uma sudorese mais eficiente. Se eu tenho uma manta térmica, passo ela no corpo e depois passo um cosmético, a tendência é um cosmético penetrar com mais eficiência, porque eu tenho poros abertos. A tendência é eu expandir mais o efeito desse cosmético. Pense no cosmético lipolítico, que você quer aumentar a sua ação. Se eu tenho uma maior penetração, porque o poro abriu por conta do calor, e aí é fato, não tem, é fato. Botei um agente térmico, o poro se abre porque tem que sair suor, simples assim. E o aumento da circulação vai levar esse calor, vai levar esse cosmético para uma área maior. Então, só algumas coisas que você começa a verificar que a manta térmica tem muito valor. Você pensa, e a eletroestimulação? A eletroestimulação teria uma importância? Quando eu começo a fazer eletroestimulação, eu começo a trabalhar o metabolismo da cliente. Eu começo a trabalhar o músculo dela. Muita gente que vai fazer trabalho de atividade física na academia faz antes um aquecimento. Esse aquecimento ele pode ser do próprio músculo, mas ele pode ser do corpo como um todo para aumentar o metabolismo. Eu, por exemplo, quando vou à academia, eu gosto de ir para a esteira primeiro. Então eu corro 10, 15, 20 minutos. Corro mesmo. Quando eu quero dar uma enxugadinha, eu corro meia hora. Mas na maioria das vezes eu corro 15, 20 minutos para aquecer, aumentar o metabolismo e ir para a musculação. Quando eu faço, por exemplo, uma manta térmica, eu aumento a temperatura. E toda vez que você aumenta a temperatura corpórea, você aumenta a taxa metabólica. Isso é o básico da literatura. Eu não sei se é 1 grau
a cada aumento de 1 grau na temperatura, aumenta acho que é 10% na taxa metabólica, se eu não me engano. Tem que ver. É uma lei que eu esqueci o nome agora. Mas isso é básico, você vê na internet. Então, se eu faço uma manta térmica, eu aumento o metabolismo e já deixo a cliente pronta para, de repente, fazer uma eletroestimulação com o movimento. Então, eu gosto de fazer eletroestimulação fazendo movimento. Eu faço movimento, eu faço abdominal, eu agacho, levanto, eu preciso do meu corpo aquecido. Então, eu estou só colocando aqui algumas peculiaridades e algumas propriedades que um aquecimento corpóreo, numa grande área do corpo, como a manta térmica, vai me proporcionar. Aumento do metabolismo. Pode ser uma ótima Aumento do forma de uso, né? A manta sim, térmica e depois a estimulação, a corrente sim, lúcida. sim, sim, sim. Embora, entenda bem, eu não estou falando aqui de um estudo comprovado, eu estou falando de um entendimento da fisiologia. Se eu faço manta térmica, eu tenho abertura de poros para que haja uma sudorese mais eficiente. Eu tenho aumento de vasodilatação, aumento da circulação sanguínea. Eu tenho aumento do metabolismo. Eu tenho aquecimento corpóreo. Eu tenho um monte de coisa. Você tem que utilizar isso a seu favor. E esse trabalho que eu mostrei aqui, eu mostrei 2 trabalhos publicados. Esses trabalhos, eles mostraram num ambiente de pesquisa que uma manta térmica consegue até tratar uma insuficiência cardíaca descompensada. Isso que eu tinha para falar, Monique. Você tem outra pergunta? Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas, sim. Vou ativar aqui os comentários. Vamos abrir para as perguntas. Bom, certamente, quem tiver essa pergunta pode aproveitar esse momento para enviar para o professor Fábio, que realmente é uma grandeza, né? Estão perguntando aqui sobre o efeito do infravermelho, professor. O infravermelho, assim, tem 2 tipos de infravermelho. O infravermelho curto e o longo. Tudo que está com uma temperatura de menos, acho que é 277 ou 237 graus centígrados, ou seja, eu falei menos, menos 200 e poucos, eu esqueci o valor certo, mas é uma temperatura negativa. Tudo que está acima dessa temperatura emite infravermelho. Isso aqui emite infravermelho. Isso aqui emite infravermelho. Isso também. Isso também. Então, o infravermelho está ligado a comprimento de onda e não de temperatura. Entretanto, eu posso ter um infravermelho com uma hipertermia. Então, o infravermelho ele pode ser curto e pode ser longo. O infravermelho curto ele tem uma penetração inferior ao infravermelho longo. Então, não basta ser só infravermelho. Tem que ser um infravermelho longo para que ele tenha uma ação maior, uma penetração maior e um aquecimento maior. Então, os equipamentos de infravermelho longo, eles associaram a emissão do infravermelho com um comprimento de onda de maior penetração e também com o calor. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma manta térmica que tenha o calor gerado por resistências tradicional e ela é revestida com uma camada de infravermelho longo, eu tenho outros efeitos ligados ao infravermelho longo. A gente já passou da febre do infravermelho longo, onde tinha as cabines de infravermelho longo, onde a sudorese era gigante, com a proposta de uma penetração maior e um efeito maior. Entretanto, faltaram estudos mais consistentes que dessem aos profissionais, por exemplo, de adquirir a máquina e estar usando até hoje. Hoje eu quase não vejo mais uma máquina de infravermelho longo que tinha proposta de emagrecer, mas faltaram estudos consistentes, tinha proposta de aumentar o metabolismo, e isso acontecia realmente, principalmente por causa do calor. Então o infravermelho longo aumentava o calor, aquelas cabines, as pessoas suavam demais, demais, demais. E existem vários protocolos de detox que têm como base a sudorese. Então, se eu ponho uma infravermelho longo do pescoço até o pé, eu vou suar bastante. Então, existem vários protocolos de detox que utilizam essa sudorese excessiva como benefício. E aí não vou entrar de qual técnica é a melhor, eficiente, enfim. Estou só colocando a aplicabilidade da manta térmica. Perfeito, perfeito. Você que está gostando da live,
Não deixe de compartilhar aqui, bote no aviãozinho, chame alguma amiga sua para vir participar aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui. Posso utilizar carboxy depois da manta térmica? Pode. Carboxy primeiro, manta depois? Você pode usar até imediatamente. Uhum. O calor não Ou o tem nenhuma contrário, ação. né? Ou o contrário. Eu prefiro usar antes da carbox. Eu vou falar por quê. O calor, ele não tem nenhuma ação sobre o CO2 da carbox. Então, eu posso colocar uma manta térmica, em seguida a carbox, ou vice-versa, como a Monique colocou. Eu prefiro antes, por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando eu faço o carbox, eu furo a pele e às vezes pego vasos. Esses vasos que eu furei podem gerar expurgo de sangue. Então, eu posso ter sangue saindo ali. E se eu ponho uma manta térmica ou qualquer outra coisa no ambiente sanguinolento, eu tenho contaminação. Então, é bom tomar cuidado. Então, por isso, eu prefiro a manta antes. Além disso, tem um outro detalhe importante. Quando você aquece, normalmente o calor ele tende a relaxar. A termoterapia ela tem um efeito analgésico, mesmo a terapia por condução, como eu falei no começo da live, que é o caso da manta térmica, ela tem um poder de aliviar a dor e relaxar. Então, carbox dói. Se eu faço o carbox depois da manta, eu tenho uma região preparada com um aquecimento e um relaxamento e um alívio de qualquer desconforto que tenha havido antes da carbox. Então, a gente entende que quando eu faço carbox depois da manta térmica, a pessoa tende a tolerar mais, isso é um entendimento, tende a tolerar mais o desconforto da carbox. Não vai haver prejuízo nenhum, zero prejuízo, zero, com relação à carbox. Perfeito, professor. Perfeito mesmo. E uma pergunta aqui da Cristiane. Posso usar intradermoterapia com ativos lipolíticos após a manta? Sim, pode, não há problema nenhum. Então, assim, falando de novo, a manta térmica é um calor por condução. Condução. E é superficial, com as suas repercussões sistêmicas quando você põe uma grande área do corpo. Quando eu coloco um ativo lipolítico, aí está muito claro, eu estou colocando no tecido subcutâneo, onde a manta térmica teria pouca influência lá no tecido subcutâneo. Mas a manta térmica não influencia nada? Só pelo aumento do metabolismo. Então eu posso ter um aumento do metabolismo e a partir daí influenciar de alguma forma no tecido gorduroso. Isso aí é uma outra ideia, é um outro conceito. Agora, se eu ponho uma manta térmica, retirei a manta térmica, coloquei o ativo lipolítico, ele vai agir tranquilamente. Talvez, por um aumento do metabolismo, possa agir até mais. Esse é outro entendimento. Fábio, se eu fizer o contrário, se eu coloco o ativo lipolítico e depois a manta térmica, também não há problema, porque a manta térmica é um calor por condução e vai ficar na superfície. Você pode pensar, caramba, o fabricante recomendou que o produto da intraderma ele ficasse armazenado num local fresco, longe do calor. Então, eu não posso colocar ele com a manta térmica, só que você está colocando ele no tecido subcutâneo, que já vai entrar e já vai ter o calor do corpo, que é 37 graus. Então, quando você coloca qualquer ativo dentro do corpo, ele já entra num ambiente quente. Às vezes você tira o botox da geladeira, por exemplo, e aplica na pele, logo ele esquenta, porque ele entra em contato com o calor do corpo. Então, o produto de intraderma, ele vai entrar no corpo, ele vai esquentar. Simples assim, porque o corpo é quente. E nem por isso ele vai deixar de agir ou de ter efeitos simples assim. Assim, é uma dúvida muito comum que a gente recebe, inclusive. Sim. E a manta, eu uso manta antes ou depois dos procedimentos. Sim, inclusive, pode usar a manta sozinha também. Sim, pode Né? usar. E aí, assim, um conceito que se tem, por exemplo, você vai fazer uma intraderma, você vai dar uma agulhada na pessoa, uma caneta pressurizada, ou o que for. Se você faz uma manta térmica e dá uma aquecidinha, principalmente para quem mora na região sul, cara, a pessoa chegou, saiu de casa no frio, está na rua no frio, chegou na tua clínica, o ar-condicionado já está um negócio mais quentinho, ou se você não tiver ar-condicionado quente, aí a manta térmica é muito bem-vinda. Você põe a manta térmica na cliente, ela dá uma aquecida, dá uma relaxada,
fica tranquilo para você poder dar uma agulhada nela com uma intradermo ou jogar uma caneta pressurizada. Então, isso também é interessante. Sim, perfeito, professor. Quem quiser fazer Eu estou vendo o que acha sobre... eu tô vendo uma pergunta que você pulou, Monique. Pode Foi falar. a Quane Spa. A mulher no puerpério pode fazer manta? Pode. Problema zero. Zero. Não vai influenciar no leite se ela estiver amamentando. Não, nada. Pode fazer manta no puerpério sem problema nenhum. A manta, para quem está aqui, se você puder ter uma em casa, é uma beleza. Simples assim. Simples assim. Leva a clínica para casa. Simples assim. Simples assim. Tem que ter uma na clínica e uma em casa, né, professor? Exatamente. Simples assim. Cara, quem está aqui, se alguém falar para você que a manta não serve, que a manta não tem comprovação, deita você na manta e deixa ela aquecer teu corpo. E aí me diz se tem repercussão, se tem efeito, se tem alguma influência em você. É muito claro para mim. Se eu superaqueço uma grande área do corpo, mesmo com um calor de condução, que é o calor da manta, com certeza eu vou ter repercussão sistêmica, com certeza. E a partir daí eu posso ter vários benefícios. Só que a manta está colada na pele. Se estando a manta térmica colada na pele, ela vai influenciar na pele. Simples assim. Simples assim. A Lucene Moraes, tem efeito sim. Tem, Lu, tem efeito sim. Você pode ter certeza disso. Em relação à sudorese, professor, O que que a você quer saber sudorese, tanto de sudorese? mesmo as pessoas sentindo o calor da banda térmica, pode acontecer de não ter a sudorese? Olha, a sudorese é um mecanismo termorregulador. A sudorese serve para controlar a temperatura. Existem algumas doenças, então é uma questão patológica, de gente que não sua. Não sua por nada. Essas pessoas têm um cuidado especial, onde não podem primeiro se submeter a calor, estão sempre sob refrigeração. E quando estão sob calor, tem que tomar muito cuidado. A gente fica se banhando, jogando água. Quem tem dificuldade de sair na rua. Se não tomar cuidado, morre por hipertermia, porque o corpo não sua. Mas essa é uma condição patológica. Você tem que ver em que situação que ocorreu uma ausência de sudorese. Então, cada um de nós tem o seu mecanismo termorregulador num nível. Eu, por exemplo, eu suo. Mas tem gente que sua muito mais do que eu. A gente tem que também tomar cuidado com pessoas que têm hiperidrose. A hiperidrose pode ser na testa, pode ser no pescoço, pode ser na axila, pode ser nas mãos. Então, essas pessoas têm um excesso de sudorese que é patológica. Então, aí não tem nada a ver com o mecanismo termorregulador. Então, o mecanismo termorregulador é sudorese para esfriar, é jogar água na fervura. O corpo, nosso corpo é uma máquina perfeita. Se você submete o corpo ao frio, eu tenho vasoconstricção, principalmente dos vasos superficiais, para evitar que uma grande quantidade de sangue seja resfriado na superfície do corpo e esse frio vá para dentro e mate a pessoa. Às vezes a pessoa está na rua, um mendigo, por exemplo, ele está na rua, ele não tem muitos recursos para se aquecer e no inverno, principalmente na região sul, morre de hipotermia. Porque aí o mecanismo termorregulador dele falhou. Por quê? Quando você está exposto ao frio, você tem vasoconstricção, principalmente dos vasos superficiais, para o calor não ir para o meio, acabei de falar agora. Você tem arrepio, que é a piloereção, o pelo fica eriçado para manter algum calor na pele. Você tem calafrio. Calafrio é contração involuntária. Então, esses calafrios é contração involuntária para aumentar o metabolismo e gerar calor. Eu tenho muitas vezes aumento da frequência cardíaca para aumentar o metabolismo, fazer o sangue circular mais para gerar calor. E, claro, se eu tenho um mendigo, o aspecto nutricional dele é pobre. Então, muitas vezes o
metabolismo não consegue dele ser aumentado porque ele não tem nutrientes para isso e morre mesmo. Agora, no calor é diferente. No calor eu tenho um vasodilatação para correr mais sangue, para resfriar. Então, se eu estou recebendo uma manta térmica, eu tenho vasodilatação generalizada, o coração pode bater mais rápido também para poder jogar o sangue na superfície com mais eficiência. Por quê? O sangue vem para a superfície, pega o calor e leva embora, para tentar não deixar superaquecer. Eu tenho a sudorese, que é o mecanismo termorregulador básico. Só que aí cada um de nós tem quantidades quantidade de glândulas sudoríparas, numas mais, noutras menos. Eu posso, por exemplo, ter mais glândula sudorípara, eu que sou homem, no peito do que você, Monique, ou vice-versa. Então, isso é uma fisiologia. Bom, todos nós suamos porque temos mecanismos termorreguladores. Só que a minha sudorese não é igual à sua, porque nós somos pessoas diferentes. Então, uma pessoa pode suar mais, outra pode suar menos, porque o seu mecanismo termorregulador ele é diferente. Mas, se não for uma condição patológica, todos nós temos que suar. Faz parte do mecanismo termorregulador. E aí, falando de diferenças, talvez se eu me submeter a 38 graus de temperatura ambiente, eu já estou suando. Já viu gente assim? Já vi gente que a 40 graus está de boa, não tem problema nenhum. Por quê? Eu O sou assim. mecanismo. Sim, você. Tem gente que odeia calor, e aí eu posso levar para a medicina oriental. Na medicina oriental, existem algumas afecções que colocam o calor ou o frio como agente patogênico. Eu, por exemplo, eu odeio frio. A medicina oriental diz que eu tenho temor ao frio. O frio causa doença em mim. Eu tenho temor ao vento. O vento causa doença em mim. Eu gosto mais do calor. Então, no calor eu fico de boa. Mas tem gente que é o contrário. Ama o frio e odeia o calor. Tem gente que com 38 graus, ou seja, 1 grau acima da temperatura do corpo, já começa a suar demais. Então, cada um tem a sua característica e o seu mecanismo termorregulador. Se não for uma condição patológica, a pessoa vai suar. Isso é fato. Mais ou menos de acordo com a temperatura, quantidade de glândulas sudoríparas, característica física, enfim. E o tempo também, né, professor? Sim, sim, sim. O tempo. Porque O cada tempo pessoa de precisa de um tempo determinado também. Às vezes a pessoa com tempo, 5 minutos, 10 minutos já está tendo dor. Outras sim. não. Quem está aqui e trabalha com manta térmica, por exemplo, já viu de você abrir a manta térmica e está tudo ensopado. Outra você abre a Sim. manta térmica e está só um orvalho de suor na manta. Então é de cada um. E aí, tem aquela pessoa que odeia calor, quando você deixa ela por 10 minutos, o sofrimento, a termorregulação violenta, ela é igual a outra pessoa que não tem tanto problema e só vai ter o mesmo efeito com meia hora ou 40 minutos. Então, tudo está ligado ao mecanismo termorregulador. E isso é individual. Eu tenho o meu, você tem o seu, embora a fisiologia seja uma só, mas de repente o meu mecanismo termorregulador, ele demora a startar em relação a você. Talvez você já tenha, chegou a 38 graus, já começa sudorese, vasodilatação, respiração aumentada. Eu não, eu fico de boa, porque eu odeio o frio. Eu gosto do calor, odeio frio. Igual eu, não odeio frio. Eu sou carioca, nascido e criado. Eu gosto do calor, embora eu queira me mudar para o sul. Mas, enfim. Vamos lá. Professor, tem uma pergunta da Cristal. Pessoas que fazem uso de medicação para controle de pressão alta, pode Boa, usar manta? boa. Vamos lá. A pessoa ela é hipertensa. O hipertenso tem como base a pressão que o sangue faz na parede do vaso. Então, se isso aqui fosse um vaso sanguíneo, tá vendo? A quantidade de água, ela não está cobrindo todo o vaso. Então, aqui é um vaso. Então, eu tenho pouco sangue. O sangue que está aqui não está fazendo pressão na parede do vaso. Mas, vamos colocar assim agora. Opa, aqui assim, melhorou.
Agora, eu tenho sangue em toda a parede do vaso, fazendo pressão. Isso é a hipertensão. Quando o médico passa, por exemplo, um diurético, é para você urinar bastante, diminuir a quantidade de líquido no corpo, e isso influencia também o sangue, porque o sangue é líquido. Bom, se ele toma um medicamento para manter a pressão dele controlada, e você faz uma manta térmica no corpo inteiro, gerando uma vasodilatação no corpo inteiro, pode haver sim uma descompensação. É muito importante você estar atento para saber qual a temperatura apropriada e o tempo de exposição. Por quê? Ele tem tendência a um vaso cheio de sangue. Ele toma um medicamento para aumentar o calibre do vaso, por exemplo, para que o sangue não faça tanta pressão na parede do vaso. E muitos tomam esse e o diurético ainda. Então, tem que ver qual que ele está tomando. A manta térmica vai aumentar mais ainda o calibre do vaso. Mais ainda. Diminuindo mais ainda a pressão na parede do vaso. Tem gente que fica muito bem com a pressão, por exemplo, 14 por 10. Muito bem. De boa, ficar de boa na praia, 14 por 10. Se a minha pressão for 14 por 10, eu passo muito mal. A minha pressão é 12, 11 por 8. Tranquilo, eu tenho 56 anos, faço bastante atividade física e consigo controlar bastante a minha pressão, de boa, tranquilo. Então a minha pressão é tranquila. Então se ela for 14 por 10, eu passo mal. Mas tem gente que fica de boa. Então você pega uma pessoa com a pressão 14 por 10 e faz uma manta térmica nela e gera uma vasodilatação generalizada, essa pressão pode cair, hein? É bom você estar atenta nela. Se puder, tá com os fígados, viu que ela não está sentindo bem, já verifica a pressão dela. E isso não é só com quem toma medicamento para controlar a pressão. É para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Então, existe... a manta térmica não serve para nada. Tá bom. Vi lá paciente que passou mal porque ficou 40 minutos com uma temperatura muito alta, porque a pressão cai, porque faz uma vasodilatação generalizada e a pressão cai mesmo. De verdade, é bom você ficar atento. Perfeito. Um cuidado especial. Sim. E às vezes é importante ter autorização do médico também no caso desse, né? Olha, a manta térmica é um recurso da área da estética, e que é totalmente seguro, mas gera repercussão sistêmica. Se a pessoa tem uma condição patológica, você, por segurança, você pode pedir dela uma autorização médica para fazer uso. Porque você tem que colocar o seguinte, a manta térmica gera um calor generalizado. Vai aquecer uma grande superfície do corpo. Então, se aquecer uma grande superfície do corpo, vai ter repercussão sistêmica, sim. E dependendo do problema que ela tenha, ela pode até passar mal. Perfeito. Eu vi uma pergunta aqui, Mônica, aqui, ó. É da... tá, não. É essa que você acabou de falar agora. Então, vê a outra que está logo embaixo, que é um Sim, ó, o exercício. professor Fábio, ele é o melhor. Não. Você está com falta de opção. É, o professor Fábio, passou aqui. Não tem aqui, ó. Quando a pessoa transpira, pode acontecer a pessoa transpirar fazendo exercício e não transpirar fazendo manta? Bom, aí tem a ver com metabolismo. Ela transpira com um aumento de metabolismo. A manta térmica também aumenta o metabolismo, mas não está aumentando o metabolismo no nível do exercício dela. Então, se ela só transpira com o exercício, é sinal que a contração muscular em grande quantidade é o que faz o metabolismo dela aumentar a ponto dela transpirar. Ou seja, ela só consegue aquecer o corpo dela com contração muscular e não com um calor externo. E essa pessoa, talvez ela seja como a que eu acabei de citar agora, ela está num ambiente quente, ela não sua, né? Ela fica de boa. Ela fica de boa. Ela só sua se ela fizer uma atividade física. Por quê? Ela precisa de contração muscular para aumentar a temperatura corpórea. Isso é dela, é pessoal dela, é da característica dela. Então, não é regra. Não é regra. Assim como tem gente que eu citei, que basta você aquecer de 37 a 38 graus a temperatura do corpo e ela começa a suar em bicas. Simples assim.
Sim, sim. Aproveitando até para acrescentar nessa situação, que às vezes as pessoas colocam a paciente na manta térmica, mas deixam partes do corpo fora da manta. Sim, A gente sempre ajuda. recomenda coloque os braços dentro da manta para não receber a temperatura do ambiente, os pés dentro da manta, Sim, para não sim, ter essa compensação do calor, perdendo temperatura do corpo para o ambiente, né, sim, professor? Então, já sim, tem sim. de botar numa parte, e bota a manta numa parte e deixa outras partes do corpo recebendo a temperatura do ambiente. É, Também não vai. por exemplo, o meu pé, os meus pés, eles têm eles fazem parte de um mecanismo termorregulador muito interessante em mim. No frio, se meu pé estiver do lado de fora da coberta, eu não consigo dormir. Eu sinto muito frio no pé. E no calor, eu tenho que botar ele do lado de fora. Se eu não botar o pé do lado de fora, eu não consigo nem dormir. Meu pé, Sim. ele esquenta bastante. Então, o que a Monique falou é verdade. Se você tem uma Uhum. pessoa que tem algum probleminha em relação a calor, você pode Uhum. deixar parte do corpo dela sem calor, sem o aquecimento. O pé, por exemplo, os braços, enfim. Se o foco dela é gordura localizada no abdômen, deixa o pé fora da manta. Porque de repente o objetivo terapêutico é outro, entendeu? Tá valendo. Uhum. Ó, tem uma Sim. pergunta aqui, ó. Eu posso ligar o ar-condicionado enquanto a cliente estiver na manta? Uhum. Olha, você até pode, mas isso influencia. Isso Uhum. influencia também no rendimento da manta. Cuidado com a Uhum. temperatura. E aí, pior ainda, é um choque térmico. Depois que a cliente, você tira a manta, ela Uhum. tira a manta quente e vai no ambiente gelado. Uhum. Cuidado com choque térmico. Cuidado. Já vi muitos casos de paralisia facial por choque térmico. Logicamente, esse choque térmico é muito na cabeça, mas só para dar um exemplo de que o choque térmico pode suscitar alguma condição patológica. Então, cuidado com esse ar-condicionado muito forte. Primeiro, pode influenciar no rendimento da manta e ou gerar uma ação de choque térmico aí a pessoa passa mal aí na tua clínica ou em Uhum. casa, não sei. Muitas vezes a gente pede para desligar o ar-condicionado também. Às vezes Sim, não sim. pode desligar, né? Mas Perfeito. assim, talvez você não precise desligar o ar-condicionado, mas coloque numa temperatura mais amena. Não deixe a sala gelada. Por que você vai deixar a Uhum. sala gelada? Você pode deixar a sala numa temperatura, sei lá, 23 graus. Não é gelado, Uhum. é Uhum. fresco. Deixa com uma Sim, temperatura sim. fresca para ela Uhum. também não ficar sofrendo. Por quê? Se você desligar tudo, Uhum. ela superaquece. Uhum. Então você tem que dar uma quebrada, ok? Uhum. Ok. Tem um aqui, ó. A pessoa com Uhum. inchaço nas pernas pode utilizar a Quane Spa. Quane, né? Quane, olha, tá com inchaço por quê? Pode ser uma Uhum. condição patológica que impeça de você fazer qualquer tratamento estético. Então verifica por que ela está com a perna inchada. E eu vou falar uma coisa para você. Estética é para quem tem saúde. Estética é para quem tem saúde. Se a pessoa tiver uma condição patológica, só faça qualquer coisa com anuência médica. Então, está com inchaço nas pernas por causa de quê? É bom você verificar. Se ela tem uma condição patológica, é bom que ela cuide, trate, porque pode aumentar o inchaço nas pernas por uma vasodilatação, principalmente se você fizer no local e você arrumar problema para você. Verifica por que ela está com inchaço nas pernas. Sim. Tem uma pergunta É, aqui no caso do ultrassom, professor. sim. Ultrassom seria antes ou depois da manta? Querendo fazer ultrassom com manta. Ultrassom com manta. Combina ou não combina? Essa é uma pergunta bem interessante. Quando eu dava aula de ultrassom, eu falava, tem uns autores, não lembro agora, que tem tanto que eu não dou aula na faculdade, mas eu falava disso. Quando você põe gelo, crioterapia, antes do ultrassom, gelo. Quando você faz gelo, você tem uma aproximação das moléculas, correto? As moléculas ficam mais juntas. Quando eu ponho calor, as moléculas se separam. E aí, a onda sonora, quando ela vai se propagando nos tecidos, existe um entendimento físico que quanto maior a agregação molecular, maior é a absorção das ondas sonoras. Um exemplo, por exemplo, é o osso. Se eu fizer um ultrassom, digamos que
isso aqui seja um ultrassom, um cabeçote de ultrassom. Quando eu faço aqui, vou fazer aqui na minha mão. Ele passa aqui pelas partes moles da minha mão, porque elas são moles, a agregação molecular dela é menor. Mas quando ela chega no osso, ela para no osso, ela não atravessa o osso. Onda sonora do ultrassom terapêutico não atravessa o osso. Por quê? A agregação molecular do osso é gigante, é muito alta, é duro. O ultrassom não atravessa o osso. Então, quando eu faço crioterapia, eu aproximo as moléculas, aumento a absorção e diminuo a penetração. Isso é físico. Ao contrário, se eu aqueço a região, que pode ser com a manta térmica, pode ser com uma radiofrequência, e aí quem é da fisioterapia com ondas curtas, quando eu aqueço a região, eu separo as moléculas. Eu diminuo a absorção e aumento a penetração das ondas. Então, entenda bem, eu falei que eu aumento a penetração das ondas sonoras porque eu diminuo a absorção. Então, você tem que verificar que você pode ter prejuízo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma manta térmica na pele, e eu quero fazer ultrassom para tratar a pele, a manta térmica vai diminuir a absorção das ondas sonoras na pele. Então, pode não ser uma boa dica. Entretanto, se eu quero, por exemplo, fazer as ondas sonoras chegarem com mais eficiência na gordura, aí a manta térmica é muito bem-vinda. Porque se eu faço a manta térmica, eu aqueço a superfície, diminuo a absorção, principalmente na pele, e facilito a penetração das ondas sonoras para o tecido gorduroso, que é o meu alvo. Então, consegue perceber? Depende muito do contexto onde você vai trabalhar. Mas a física não muda. Aumentou a agregação com o frio, eu aumento a densidade do tecido, aumento a absorção das ondas e penetra menos. Se eu ponho um calor, dilata a estrutura, a agregação molecular, a onda sonora vai ter menos absorção e vai penetrar mais. Verifique em que situação que você vai utilizar isso. Bacana, professor, excelente. Olha, dá vontade de ficar aqui por mais de uma hora Não, porque eu tenho que conversando. jantar. Eu estava há pouco tempo no Congresso em São Paulo, está no Sim, Rio, sim, sim. pela correria, né? Eu quero pedir para Sim. vocês que estão aqui com a gente, quiserem fazer um print aqui, vou até desativar aqui os comentários. Peraí, Façam um peraí, print, vê marquem se tem aqui o mais algum. professor. Vê se tem Ah, mais. sim. Deixa eu ver se tem É mais bom. algum aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deixa eu Eu ver se não tem mais cheguei a ver algum, que tudo, aí a porque vai gente. entrando, estão entrando várias É, coisas aqui, várias mensagens. deixa eu ver. Peraí. Sim, olha, É, tem algum poder mais, professor? é, mais 4 minutos a gente termina aqui. A Tá. maioria dos pacientes. Olha aqui, ó, o estúdio Hair. A maioria dos pacientes sentem moleza após o aquecimento da manta. Então a pressão pode estar caindo. Matou a charada. Eu achei que ela aumentasse por conta da circulação. Sim, aumenta o calibre do vaso, aumenta a circulação também, mas diminui a pressão. Então, assim, Uhum, fica mole uhum, porque a pressão cai. Então, se você quiser tirar a prova, é só você medir a pressão que você vai ter uhum, uma certeza disso. uhum, A Tassiane Murafi. Hiperemiante pode ser associado à manta térmica? Pode. Mas só cuidado com esse hiperemiante, que tem uns hiperemiantes aí que eles são bem agressivos, né? Então verifica se a pele mais quente não vai potencializar o efeito do hiperemiante uhum, e trazer algum risco de lesão na pele da cliente. Então verifica com o fabricante do hiperemiante qual é o uhum, melhor, com a pele com temperatura normal ou com a pele aquecida ou com a pele fria. Verifica com o vendedor, o fabricante do hiperemiante. E aí está um perigo esse choque térmico. A Andréia. Aconteceu comigo saindo de uma jacuzzi, ó, legal, ó, num uhum, lugar que estava 4 graus. Caramba, olha, o meu coração disparou a 170 e demorou 10 minutos para normalizar. André, cuidado aí, filha. Caramba, ela saiu e estava 4 graus. É claro, ninguém vai deixar um ar-condicionado a 4 graus, mas fica o alerta aqui da André, tá valendo, valeu. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente printar essa cara e ir embora.
O Fábio Mendes. Fábio Mendes, meu amigo querido, lá do Espírito Santo, fera, na ozonoterapia. Uso a hipertermia há muitos anos. É porque você é velho, amigo, é isso. Em meus pacientes com fibromialgia, excelente. Olha que top. A fibromialgia é dor muscular. O Fábio é fisioterapeuta. Ele sabe que a termoterapia tem efeito analgésico, tem efeito relaxante. Perfeito, Fabão, perfeito, amigo. Um grande abraço. A gente vai se ver lá no congresso agora, no Simpósio Internacional de Ozonoterapia. E você vê se me paga um café, viu, miserável? Bom, a clínica Andressa pode usar corrente de eletrolipólise ao mesmo tempo que a manta? Andressa, eu não sei. Bom, eletrolipólise para mim é com agulha. Agulha. Se você estiver falando da agulha, não dá para usar manta térmica. Se você estiver falando da eletrolipólise com os eletrodos transcutâneos, olha, eu vou falar para você. Procura aprender com agulha, mulher. Com agulha que é o legal. Mas, se você quiser fazer, a princípio não há problema nenhum. Pode fazer. É só cuidado aí com um choque aí, enfim. Mas, a princípio, não há problema nenhum, não. Pode fazer. Tem que dominar o equipamento, tem Sim. que dominar o que está fazendo. Não pode Sim, se arriscar. Sim. A Joana, posso fazer manta e depois radiofrequência? Olha, eu não sei qual o contexto terapêutico, Joana. Tem que ver se você pensou isso agora, ou enfim. Mas pode, principalmente se você quiser acelerar a tua terapêutica de rádio, porque a pele já vai estar aquecida. Então você já vai ganhar tempo. Só cuidado para não superaquecer a partir do que você já tem. Então, a pele está quente. Você chega com a rádio e começa a fazer, se você não controlar a temperatura, pode subir muito rápido e você queimar. Mas, se você tiver controle da temperatura, pode fazer, porque vai dar certo. Você vai acelerar a tua prática clínica, o teu trabalho, enfim. Bom, deixa eu ver, que Monique, acho que acabou. Esse povo não quer jantar, não, hein? Tem bastante perguntas aí embaixo, professor. Não, então chega de pergunta, já deu minha hora, eu vou jantar. Monique, olha, foi muito bom. A gente pode marcar mais uma live. Vamos marcar mais uma termoclasse. Havendo disponibilidade. Que o Fábio volte aqui, só dizer que volte, professor. Mande mensagem aqui que ele, fica. Havendo possibilidade, a gente volta assim. A gente tá aí. A gente está transmitindo conhecimento há quase 28 anos e não vai parar de transmitir conhecimento. Eu acho que Deus me deu inteligência e capacidade para poder ensinar e ajudar. Quando você ensina, você ajuda, né? E essa é a proposta. Ensinar as pessoas, ajudar elas a alcançar um nível superior. A tirar dúvida, socorrer, a gente ajuda, socorre muita gente. E enquanto Deus me der fôlego de vida, eu não vou mudar. Tá bem? Sim, bacana. E esse é um dos propósitos também da Thermofisc. Aproveito para deixar esse recado, que é ajudar a transformar também a vida dos profissionais, né? Desenvolvendo um equipamento que possa contribuir com vários diferenciais que realmente supra as necessidades dos profissionais. Porque não interessa fazer algo comum, algo mais do mesmo, né? A gente quer realmente, de fato, fazer algo diferenciado para o profissional, com diversas cores, alta tecnologia, alta potência, aquecimento, tudo que o profissional precisa, a gente pensa em fazer de forma para ajudar em que vocês tenham mais resultados. Esse que é o propósito mesmo, né? É sempre ajudar. Né? Tá certo. É um prazer. Agora eu quero dar um recadinho para você que está aqui na live. Se o professor te ajudou de alguma forma, faça um print aqui, marque o professor Fábio Borges. Mais uma vez mostrar que ainda tem disponível dentro do seu livro, professor? Não, eu estou escrevendo a terceira edição desse livro. Se Deus quiser, o ano que vem esse livro vai sair. Terceira edição. Aguarda que nós estamos... É muito trabalho. Hoje eu estou mais cansado do que quando eu era mais jovem e muito mais trabalho para fazer. Então, para escrever livro, às vezes a gente tem que arrumar tempo. Mas se Deus quiser e Deus abençoar, vai dar sair certo. a terceira edição. Vai sim. Monique, olha, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Está aqui transmitindo conhecimento. Boa sorte com os seus negócios. Olha, eu tenho uma manta. A Monique me presenteou com a manta. A manta esquenta tudo. Quer uma manta que esquenta? Compra a manta da Monique. A bicha esquenta, hein? O negócio lá é punk, amigo. Se não tomar cuidado, derrete assim, sai a pessoa derretida na manta. O negócio é bem legal. Monique, ó, Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios. Vai dar certo, vai dar certo. Esse é o meu desejo, meu pedido a Deus para você. Tá beleza? Obrigada, professor. Muito obrigada. Um grande abraço. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tá beleza?
Obrigada, Tchau, obrigada, professor. tchau. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.